Olá, colegas professores, bem-vindos aqui ao canal WebEduca Projeto Finlândia. Eu sou a professora investigadora Evelise Eerola e aqui se fala de educação em geral, mas principalmente sobre o modelo educacional finlandês. Hoje o vídeo é sobre o paradoxo da educação finlandesa, ou poderia ser o que antigamente se falava muito, quando a Finlândia despontou no PISA, do segredo da educação. Na verdade, o segredo e o paradoxo são mais ou menos a mesma ideia por causa da dificuldade de compreensão. Se vocês me acompanham aqui no canal, tem um vídeo aqui que é os 3 pilares da educação finlandesa. E lá eu falo do terceiro pilar, que é o pilar que dá a compreensão real do sistema educacional finlandês, do fazer a educação finlandesa, e é o pilar que possibilita, então, através dessa compreensão, uma aplicabilidade real em qualquer outro país. Eu vou deixar aqui embaixo, se você nunca viu essa palestra, eu vou deixar aqui embaixo o link, vale a pena. Então, o paradoxo, ele é esse terceiro pilar, que é o responsável pelo sucesso da educação. É uma das características do sucesso da educação finlandesa. Mas antes vamos ver o que é um paradoxo, para quem não... A palavra é conhecida, mas na verdade o que é um paradoxo? Bom, paradoxos são duas ideias originalmente contrárias e que pela lógica deveriam se anular ou dar um resultado negativo. Por exemplo, menos é mais, que é uma frase bem conhecida principalmente em relação à moda. Mas como assim? É menos ou é mais? Então, bom, mas como é que aconteceriam esses paradoxos na educação? Por exemplo, ensinar para que o aluno aprenda sozinho. Como assim? Você está ensinando, mas que ele vai aprender sozinho? Mas os professores entendem o que eu estou falando. Este é um paradoxo. Quer dizer, nós queremos ensinar para que este aluno no futuro aprenda sozinho. Outra frase que representa um paradoxo: quanto mais se avalia, menos o aluno aprende. Ou menos nós temos essa ideia da aprendizagem. Significa o quê? Que a avaliação é algo que não é para ser desmedidamente. Quanto menos avaliação, mais esse aluno realmente vai aprender. Bom, então o que é um paradoxo na educação? Um paradoxo, na verdade, ele tem que ser visto, as ideias são contrárias, sim, mas por que essas ideias contrárias, na verdade, elas funcionam? Nós temos que analisar a questão do paradoxo em relação à quantidade, em relação à linearidade ou à consistência desse paradoxo. Por exemplo, em relação às férias e pausas finlandesas, nós temos 190 dias úteis de aula. Nós temos na Finlândia 2 meses e meio de férias, ou seja, 10 semanas, o que em relação à Europa é um dos países que tem mais férias de verão. Ele não é o primeiro, se não me engano a Espanha também tem 10 semanas, eu acho que a Itália talvez tenha um pouquinho mais que isso também. Mas como que funciona 10 semanas em relação a voltar às aulas e à aprendizagem? Eu sei que em relação ao Brasil, quando se comenta isso, a questão das escolas públicas as greves, mas mesmo assim escolas particulares seguem também um calendário onde cada vez mais as férias vão encurtando. Eu lembro que quando eu era criança nós tínhamos 10 semanas, começavam as férias antes do Natal, então 2 semanas, antes do Natal, dia 20, por exemplo, 21, todo janeiro, todo fevereiro, e eu lembro que na primeira semana de março eu iniciava as aulas. E naquela época a educação tinha muito mais qualidade do que hoje. Quem é da minha idade, quem é da minha geração vai saber dizer isso. Então, as férias aqui, elas começam no final de maio, tem-se a festa da primavera, onde acaba todas as escolas e acaba formalmente o ensino da educação infantil da pré-escola. E aí se começa já no 1º de junho, férias, todo julho e metade de agosto, porque é verão, aqui é o nosso verão. Então nós temos que aproveitar. E aí lá pela segunda semana de agosto, na primeira segunda-feira, dia 15, 16, 17, volta-se todas as aulas e volta também a educação pré-escolar. Sempre foi assim na Finlândia, sempre se valorizou muito a qualidade do ensino em detrimento da quantidade. E isso é algo que
Também é um paradoxo, você tem que começar a pensar quando você quer importar um modelo educacional finlandês. Você consegue fazer isso? Que aqui se pensa que a criança precisa desse tempo para estar com a família, para viajar, para ela própria crescer enquanto criança e perceber que agora ela vai para um outro estágio, para recomeçar tudo novamente, recarregar as baterias. Da mesma forma, também é a carga horária semanal que nós temos aqui, que é também bem baixa, comparando com outros países da Europa. Para o primeiro ano e segundo ano, nós temos 20 horas apenas semanais. E isso vai crescendo à medida que o aluno vai progredindo de série. Bom, e outro aspecto que eu já falei é que as aulas são estruturadas em blocos de 45 minutos. Quem é aqui do canal, quem estuda e se interessa pela educação finlandesa, ou quem já fez minhas mentorias sabe disso. E isso é bem famoso quando se fala da Finlândia, do PISA, essas pausas de 15 minutos após as disciplinas. E sim, existem disciplinas ainda, cuidado, né? Cuidado com os falsos profetas, pessoas que falam da educação da Finlândia sem saber exatamente, sem ser professor, sem estar no campo e acabam falando besteira. Existe uma interdisciplinaridade, uma grande comunicabilidade entre as matérias, mas sim, ainda existe as matérias sim. Então, esses intervalos de 15 minutos, as crianças têm durante todo o período em que elas estão na escola, com 30 minutos, que é o intervalo maior para o almoço, lembrando então que é o sistema da educação integral. E aí se pensa assim, novamente no paradoxo, como se pode estudar tão pouco, com uma carga horária tão baixa, ainda com 15 minutos várias vezes ao dia, e ainda se ter uma das melhores educações no mundo, uma educação padrão, uma educação reconhecida. É o paradoxo. A questão do paradoxo entra muito na sociedade e na educação finlandesa. Então, quando você for planejar algo na sua escola, com seus alunos, em relação a um projeto, por exemplo, ou em relação a uma aula simples, tente pensar na questão do tempo em relação à qualidade. Não é necessário usar todo este tempo que você tem, ou que a escola tem, para ensinar. E aí nós vamos quebrar o paradoxo, entrando na questão da quantidade. E também pensando que a consistência, ela também vai quebrar o paradoxo. E ela vai tirar o ganho deste paradoxo. Então, como é que está a consistência daquela matéria que você está ensinando ou daquele projeto que você está fazendo? A consistência, ela não pode ser contínua, ela tem que ser uma consistência quebrada. O que faz o paradoxo funcionar são as quebras. A linha não pode ir reto se nós estamos falando de A para B. Ela tem que ter quebras, para que nessas quebras ela possa ganhar a qualidade. Então, estudando menos, aprendendo mais. Estudando muito, acaba entrando numa questão de exaustão do próprio cérebro, do aluno, corrompimento do processo. Você já ouviu falar nisso? O paradoxo, ele não corrompe o processo. Você imagina uma linha reta e essa linha começa a ficar muito tensa, que é aquela aprendizagem, aquele número de aulas, aquela seriedade. Então nós temos que pensar como nós vamos criar um paradoxo. Conseguimos criar um paradoxo? Conseguimos criar. O que aqui na Finlândia é natural, bem natural, porque cresceu, ele emergiu da sociedade, talvez de tentativas e erros, é lógico, né? Assim que se aprende, já se percebeu e já se começa a aplicar o paradoxo de uma maneira natural. Mas quando esse paradoxo ele não existe na sua realidade, você pode replicar ele. E esse é aquele segredo que tinha vários livros, eu lembro em 2000, 2001, sobre o segredo da educação finlandesa. Este é um dos segredos. Como você vai reproduzir o paradoxo? Como você vai fazer esse paradoxo acontecer? Você quebra essa linha, não deixa essa linha forte, não deixa essa linha muito grossa. Quebre essa continuidade, quebre essa consistência, vá dividindo isso, vá colocando brincadeiras, vá dividindo, por exemplo, em dias, esse projeto que você está
trabalhando, ou que a escola está trabalhando, ou que uma matéria, simplesmente uma disciplina. Como é que você quebra esse paradoxo dentro de uma disciplina? Por exemplo, você está ensinando matemática, ou você está ensinando história, ou geografia, ou literatura. Olha, existem 1000 maneiras de quebrar esse paradoxo. Existem 1000 maneiras de fazer uma aprendizagem muito mais efetiva, muito mais rápida. Existe uma maneira muito rápida de quebrar esse paradoxo. Eu própria venho investigando nos meus estudos de doutorado metodologias que são muito mais assertivas, muito mais rápidas, onde tem essas várias quebras, mas algo que não dá para ser falado num vídeo. Bom, então era isso, era um pouquinho para você entender esse segredo que falam, e dá uma olhada no vídeo dos 3 pilares, porque as pessoas só falam do primeiro pilar, que é muito fácil, qualquer um pode falar, é só pegar algo, traduzir. Hoje em dia é fácil, põe no ChatGPT, ele traduz e aí você está falando como um papagaio. Ou então a pessoa mora aqui, mas nem é da área da educação. Existe muita gente da área de vendas vendendo a educação finlandesa sem entender nada, e por isso que não dá certo. Por isso que no Brasil, ou Portugal, ou outros países, muito pouco, 2, 3% se consegue perceber. Porque você tem que perceber o terceiro pilar. Bom, eu vou ficando por aqui. Penso em abrir mentorias novamente em setembro. Ainda não é certo, tem que ver se eu vou ter tempo para isso. Quem estiver interessado pode mandar um e-mail, que está aqui embaixo também um e-mail, dizendo se prefere uma mentoria pessoal, em grupo ou para escolas. Então, obrigado por ter assistido. Pensem no paradoxo e até o próximo vídeo.